Olá, concurseiro, como vai? Estudando bastante? Exatamente, assim que o Edson gosta. Exatamente. Eu, professor Edson Botelho, estou com o módulo de língua portuguesa para concursos públicos. Estamos próximos à produção de textos. Ainda estamos analisando as tipologias textuais. E eu foco muito no texto dissertativo por dois motivos. Um, pelo fato de ele ser uma tipologia muito cobrada em concursos públicos e ajuda também na hora da produção de textos, visto que alguns concursos pedem isso, certo? E hoje é a segunda, ou melhor, a continuação da videoaula anterior, tipologia textual, o estudo do texto dissertativo. Aqui eu quero focar bem na dissertação expositiva e o texto dissertativo argumentativo, que alguns alunos não conseguem ver a diferença, certo? Muito bem. Eu tenho um texto dissertativo. Ele pode ser expositivo ou pode ser argumentativo. Tá? São textos que têm a finalidade de promover uma reflexão, promover um debate, promover exposição de opiniões a respeito de um assunto. Sendo o segundo, né, que é o argumentativo, com o objetivo de persuasão. Essa é a diferença entre a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Não confunda dissertação expositiva com texto expositivo, hein? Cuidado. Tá? O texto expositivo ele apenas expõe, informa. Tanto é que hoje algumas bancas já não estão mais chamando de texto expositivo, e sim de texto informativo. Então, vamos diferenciar. Dissertação expositiva, eu apenas apresento, exponho os meus argumentos. E não tenho necessidade alguma de convencer você. Não tenho. Vou lhe fazer uma pergunta. Você vai passar no concurso público? Sim. Precisa convencer alguém? Não. Então, você está fazendo uma dissertação expositiva. Já a argumentativa, ela possui todas as características da dissertação, né, no que se refere à base estrutural, no que se refere aos objetivos. Entretanto, o texto dissertativo argumentativo, você deve selecionar informações, fatos, estatísticas, opiniões, em defesa de uma ideia central, que nós chamamos de tese, em torno desse tema, para convencer a banca sobre sua opinião. Viu só? Bem simples, não é? Então, repetindo, o que é uma dissertação expositiva? Será muito fácil você entender o que é um texto dissertativo expositivo, pois o propósito, o nome explica, o nome identifica. Vamos lá. Dissertar. O que é dissertar? Dissertar é fazer uma apresentação, né, oral ou escrita, sobre algum tema, né, de forma organizada e completa. O que é exposição? Descreve e expõe algo. Então, vamos juntar as duas palavras? Dissertação expositiva. Você vai fazer uma apresentação oral ou escrita sobre um determinado tema, de forma organizada, expondo o seu ponto de vista. Pronto, aí está. Bem fácil, certo? Quais são as características de um texto dissertativo expositivo? Vamos lá, Marcos, põe na tela para mim. Vamos ler com o aluno. Aqui você vai utilizar uma linguagem clara e objetiva, pois as pessoas devem entender o seu ponto de vista. Nada de mascarar ou torná-lo difícil para ler. Por isso, a segunda característica é ser de fácil compreensão por diversas pessoas. Lembre-se, seu texto será lido por alunos de ensino fundamental, alunos de ensino médio, professores, leigos. Então, muito cuidado. Fácil compreensão. Apresentar informações, muitas informações atualizadas sobre um determinado assunto. Vai também especificar, certo? Conceitos, definições, vai realizar descrições, características. Você vai recorrer a enumerações, comparações, exemplificações, historicidade, tudo, né? Até mesmo contrastes, mas tudo de forma concreta, para poder classificar os seus conceitos. E manter os exemplos dos assuntos abordados, sem exagerar nos exemplos, mas sim mostrando um ponto em que se encaixa no seu conteúdo. A estrutura do texto dissertativo expositivo pode ser
é construído através da estrutura textual típica, básica, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Contudo, o mais importante é seguir uma estrutura rígida, pois as bancas elas prezam por isso também, tá? Onde você vai expor suas ideias logo na introdução, né? Muito bem organizadas, sobre um determinado tema, para desenvolvê-las ao longo do texto. Cuidado, hoje as correções de textos não são mais como no passado. Hoje as pessoas prezam a língua portuguesa, o conteúdo e a estrutura. Exatamente. Porque às vezes as pessoas começam a explicar um argumento já na introdução. Isso não pode. É essencial que o autor domine totalmente o assunto. Eu sempre encontro alunos que falam, lembrando que isso não é uma aula de redação, é de interpretação de texto, mas para você já ter a noção para o futuro. Edson, eu tenho tanta dificuldade de fazer uma redação. Eu digo, será? Você tem realmente dificuldades ou você não sabe o tema? Então, muitas vezes a própria interpretação de texto ela é atingida, ela é prejudicada por eu não conhecer o assunto. Então, muito cuidado com isso, né? Então, uma vez que o rigor para a interpretação de texto é uma análise do conteúdo bem feita, o texto dissertativo expositivo possui um elevado nível, né? Porque eu tenho 30 linhas para discorrer todo o assunto. Então, ele tem um nível elevado de linguagem. Por se tratar da transmissão de um conhecimento teórico, devidamente organizado, não pode haver qualquer tipo de incorreção. Tá? Além disso, é muito importante que o assunto seja exposto de forma clara, tá? Com pormenores, muito objetivo, né? De modo que o texto seja todo entendido pelo maior número de pessoas possíveis. Esse tipo de texto é usado onde? Ora, fácil, em livros, em aulas, em resumos, né? Textos científicos, verbetes de dicionários, textos de transmissão de conhecimentos em diversos meios de comunicação, como internet, jornais, revistas. Por isso que é um texto muito pedido em concursos públicos. Ele tem uma estrutura assim, bem clara, né, que você já conhece, mas vale a pena darmos uma examinada. Né? Olho na tela. Não esqueça, o texto dissertativo, tanto expositivo quanto argumentativo, ele vai apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que na introdução eu vou precisar que você coloque 3 coisas importantes. O tema, o problema e a tese. Porque ele vai lhe dar um tema e ele transforma esse tema em um problema. Aí depois que você dá a tese, o que é a tese? Sua opinião, você vai me dar de 2 a 3 argumentos. Tá? Há bancas que exigem, como é o caso de CESP, que exige 3 argumentos. Na conclusão, você vai me retomar o tema para fazer a amarração, né? Aí você pode fazer duas estratégias. Ou você reafirma a tese, ou você me dá uma proposta de intervenção, que é uma forma clássica que nós estamos usando hoje para a solução. Exatamente. Ainda mais se você fizer um estudo de caso, né? Que ele obrigatoriamente possui uma conclusão, é uma exigência das bancas, tá bom? Então, essa é a estrutura clássica que nós temos. Agora, modelos de textos dissertativos e expositivos estão sempre em provas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá? De olho na tela. O nosso texto é educação, importante ou prioritária? Vamos ver o que o nosso autor fez. Houve um tempo em que o homem habitava as cavernas. Tudo não passava de medo e novidade. Vivia de caçadas, raras eram as companhias e as descobertas iam acontecendo. Todavia, em um determinado momento, descobriu o fogo, a roda e as armas. Nossos antepassados dependiam dessas condições. Descobrir, conhecer e contar às futuras gerações o progresso alcançado, condição primordial para não sermos extintos. Viu só? Apresentei para vocês o nosso tema, né, que é um tema, a educação, e ele lança aqui a sua tese, né? Descobrir, conhecer e contar às futuras gerações o progresso alcançado, condição primordial para não sermos extintos.
Continuando. Hoje, aí já vai desenvolver a ideia. Hoje, passado milhares de anos, o homem se encontra em um mundo virtual, no qual se questiona o limite da ciência, da medicina e das religiões. Quer saber onde estamos e aonde podemos chegar com todo esse conhecimento adquirido e herdado? Mediante a tudo que a modernidade nos legou, paremos e refletimos. Existe espaço para educação? Onde encaixar a função de se educar em nossos dias, quando pesquisas e vastos conhecimentos estão ao nosso dispor online? Não obstante a tudo isso, vamos fechar o texto, né? Resta a nós uma lição a discutir. Olha só a solução. A condição de humano. Ainda há guerras, homens gananciosos, poderes, nações, povos, raças que subjugam outras. Como encarar esses desafios desse presente para que, de uma vez por todas, o homem se livre da antiga apreensão de ser aniquilado por seus semelhantes? Ótimo. Então, um texto de prova, né? Para mostrar para vocês o que seria, né? Muito bem. O texto dissertativo argumentativo, como eu disse para vocês, né, já é um texto diferente. Então, vamos lá, Marcos? Qual é o tema agora? Olha aí. O texto dissertativo argumentativo já é um outro texto para vocês. Quais são as prioridades dele, né? O texto dissertativo argumentativo vai possuir todas as características da dissertação expositiva, né? No que se refere à base estrutural, cuidado, e seus objetivos. Entretanto, o texto dissertativo argumentativo, você deve selecionar informações precisas, fatos, opiniões, estatísticas, argumentos, exemplificação, comparações, em defesa de uma tese central. O que é a tese? A ideia em torno do tema. Muito bem. Vamos lá? Alguns alunos têm dificuldade, às vezes, de identificar uma tese ou de saber o que é uma tese. Memoriza. Tese é a opinião geral do autor a respeito do tema. Tente localizá-la logo quando você estiver lendo esse texto. Geralmente, ela é construída através de relações de causa, consequência, exemplificações, enumerações que envolvem o tema. Ao longo do texto, o autor expõe as informações e seus pontos de vista, negativos ou positivos. Nesse exato momento, se você tiver dificuldade de encontrar a tese na introdução, o desenvolvimento vai te ajudar. Por quê? Porque o objetivo do desenvolvimento é de sustentar a sua tese inicial e persuadir o leitor a pensar como você e até a mudar, né, de opinião. Eu vou apresentar alguns textos para vocês. Vamos lá? Textos dissertativos argumentativos. Tema número 1, desordem e progresso. Bem criativo, né? É importante analisar a atitude que grande parte da sociedade desempenha no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Olha aí, apesar de inúmeros desastres ecológicos que ocorrem com demasiada frequência, a população continua cega. E o pior é que essa cegueira é por opção. Bem forte, né? Então você vai tentar me convencer agora porque eu estou cego e porque eu fiz essa opção. Olha aí, o cego entre aspas, porque ele precisou utilizar essa palavra para contextualizar, né? Cuidado com aspas, hein? Que elas não são pinces para vocês colocarem em qualquer parte do corpo. Aqui foi de um bom gosto muito grande. Vamos lá. Texto número 2. Diariamente, milhões de pessoas em todo o mundo... Acho melhor colocar em tela inteira, Marcos, porque ficou pequeno. Vamos lá. Diariamente, milhões de pessoas em todo o mundo conectam-se à internet. E mais de 12 milhões de e-mails são enviados. Isso sem se mencionar o número de negócios fechados e o dinheiro movimentado. Com o advento do computador e mais tarde da internet, as informações e os grandes negócios acontecem com uma velocidade impressionante, resultado de um mundo globalizado em que a informação se transformou na moeda corrente. E quando o assunto é informação, ou seja, transmitir informações, nada melhor do que utilizar tecnologia. A cada dia, mais e mais serviços são disponibilizados por empresas para que as pessoas interessadas tenham acesso à informação
de maneira rápida e eficaz. Você está vendo aí, põe lado a lado, Marcos, tá? Já a opinião dele muito bem expressa, né? Isso sem mencionar o número de negócios fechados e o dinheiro movimentado. Ele já está encaminhando, né, para o ápice, né? Dizer que a internet está em todos os lugares. Olha aí, com o advento do computador e mais tarde da internet, as informações dos grandes negócios aconteceram a uma velocidade impressionante. Então, a gente está querendo dizer para vocês, convencer vocês que a internet está presente em todos os lugares. Texto número 3. O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Pesado, né? Explica para mim por quê. Pois tem havido inúmeros conflitos internacionais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por um sério desequilíbrio ecológico e, além do mais, permanece o perigo de uma catástrofe nuclear. Se você está prestando atenção, esse texto está bem simples. Ele colocou só o tema, né? Já a tese e os seus argumentos. Olha aí o tema. Tá? O mundo moderno caminha atualmente para a sua destruição. Então, nós temos aí, né, o tema, o mundo moderno, certo? Ou então, os perigos do mundo moderno, e ele já coloca aí suas explicações. Por que ele está indo para a destruição? Porque tem havido inúmeros conflitos internacionais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por um sério desequilíbrio ecológico, e, além do mais, permanece o perigo de uma catástrofe nuclear. Muito bem. Tá? Agora, eu tenho aqui para vocês uma surpresinha, né? Atenção! Toda vez que você tem uma tese, você tem seus argumentos. Qual a estratégia que você usa para apresentar seu ponto de vista? Quando os alunos apresentam dificuldades em relação a isso, eu digo para eles, né? Estratégia é o que você utiliza para convencer alguém de algo, né? Por exemplo, você quer pedir dinheiro do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, né? Como é que você faz? Que estratégia você usa para fazer isso? Então, esse é o nosso desafio de hoje. Exatamente. Eu tenho aqui 4 textos e eu quero que vocês me digam que estratégia foi utilizada. Vamos lá? Texto número 1. Aliás, aqui o enunciado, né? Há muitas estratégias para convencer o leitor de sua tese. Vamos identificá-las? Aí está o primeiro texto. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Olha que texto criativo, né? Milhares de manifestantes, o texto fala de manifestações, né? Então você já sabe que o tema é esse, manifestações populares, que de um tempo para cá ocorreram bastantes, né? Então, milhares de manifestantes ocupam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Aí ele vai contextualizar no presente e no passado. Nota-se como fatores socioeconômicos também responsáveis pelos casos. Aí ele vai para o passado. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada um símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Aí apresenta logo a tese. Assim, é evidente, olha a minha opinião, que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações correntes. Então, eu utilizei o que aqui? Exemplificação, enumeração, causa-consequência, tese por autoridade ou alusão histórica. Exemplificação, já sabe, eu vou apresentar exemplos para explicar ou apresentar minha tese. A enumeração, eu vou enumerar vários fatores, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, que vão dar um embasamento à minha tese. Causa-consequência, não precisamos explicar, né? A minha tese tem uma causa e a consequência é essa. Por autoridade, que aqui ela pode ser demonstrada de 2 formas. Eu chamo um especialista no assunto e trago uma citação dele para embasar, ou a minha própria experiência permitindo isso. O mais comum é quando eu tenho o estudo
a citação de alguém para embasar a minha tese. E a alusão histórica, né? Que foi um dos recursos que ele utilizou, apesar de não ser o predominante, porque você com certeza marcou a letra A. Olha aí, na estratégia de exemplificação, o que você faz? Você irá inserir e desenvolver um exemplo específico ou exemplos, desde que não seja cansativo, como foco principal do seu parágrafo, tendo o propósito de justificar sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. Nada de dizer, a violência doméstica contra a mulher. Minha vizinha apanha todo dia do marido, já não sei mais o que fazer. Gente, eu não sei nem quem você é, muito menos a sua vizinha. Tá? Então, a violência infantil. A minha vizinha casou outra vez e o indivíduo que ela casou todo dia bate nos próprios filhos dela. Uma situação inaceitável. Gente, eu não tenho, não sei o que está acontecendo. Então, esses exemplos eles devem ser de domínio público, de conhecimento geral. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de argumento, né, de estratégia, são contextualizar, por exemplo, a título de exemplificação, como aconteceu no caso de... Então, são recursos que você pode usar para fazer as ligações, né? Vamos a um outro texto. Olha só. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. De acordo com Jürgen Habermas, filósofo alemão, para que haja a comunicação plena e o acordo de interesses, deve-se existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Mais uma vez, o tema é o mesmo, manifestações públicas. E ele vai logo colocando, em primeiro lugar, ele já abre. Né? É indispensável ressaltar, quer dizer que o mais importante para ele é isso, é indispensável ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. Que problema é esse? O problema que foi citado aqui no texto base ou na proposta da redação. De acordo com Jürgen Habermas, filósofo alemão, para que haja comunicação plena e o acordo de interesses, deve existir o agir comunicativo. Só que eu já abro aqui o tema. No entanto, as manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos. Aí eu apresento o que eu vou desenvolver, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Que estratégia eu utilizei? Exemplificação? Enumeração? Causa-consequência? Autoridade ou alusão histórica? Muito bem, vamos lá, marcando aí. Será que você conseguiu? Olha, a resposta só pode ser enumeração. Vocês viram, ele começa com em primeiro lugar. Né? A enumeração, de acordo com muitos professores, né, é o segundo dos tipos de argumentos mais abordados. Né? É o predileto de muitos alunos e escritores. Né? Porque nela você deverá citar os vários argumentos que o assunto possui. Um a um, de acordo com a ordem de sua importância, de modo a literalmente enumerar uma série de fatos que vão comprovar a relevância do que você está dissertando. É importante aqui que você explicite bastante, muito bem, que haverá uma ordem de ideias no desenvolvimento que você irá explicar uma por uma. Por isso, você pode citar, por exemplo, que há dois problemas e destrinchar esses dois problemas em parágrafos diferentes. Hein? Por favor, quando você faz uma enumeração, cada item que você enumera deve ser desenvolvido em um parágrafo, totalmente diferente. Posso dar alguns operadores para vocês, alguns elementos de coesão? Lógico que argumentativos. Né? Você pode dizer em primeiro lugar, mas procure deixar um pouco esse em primeiro lugar, porque está virando um clichê, tá? Mas só para você começar a treinar. Primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante, ademais da ideia de adição, tá, senhores? Então,
você pode colocar esses marcadores operacionais. Tá bom? Então, nossa resposta é enumeração. Vamos ao terceiro texto? De olho na tela. Semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem dos seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda, de acordo com os dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem a má alimentação e atingem fortemente o público infantil. Já sabemos o que estamos falando aqui, né? Propaganda, né? E está muito óbvio, quando ele fala conforme Marx, de acordo com os dados da UNB, você já sabe a estratégia que ele está utilizando, né? Exemplificação, comparação, causa-consequência, somente consequência ou alusão histórica? Que letra você marca? Ora, só pode ser comparação, né? Ao desenvolver o parágrafo por comparação, duas ideias são apresentadas e ressaltam-se aqui as semelhanças ou as diferenças entre elas. Então, aqui, os operadores argumentativos são extremamente importantes para nós. Eu poderia citar alguns, como, por exemplo, igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhante acontece com. Então, esses marcadores argumentativos marcam bastante essa ideia de comparação. Viu só? Nosso desafio não foi tão difícil assim, né? Muito bem. Hoje, nós estudamos a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Lembrando, na dissertação expositiva, que é a base estrutural de vários concursos públicos e de vários gêneros discursivos, ela vai ter como objetivo principal refletir, informar, expor uma opinião a alguém a respeito de um assunto. Não esqueça, hein? Porque a argumentativa, você, que é o autor do texto, deve selecionar informações, estatísticas, bases que vão dar um fundamento à sua tese, à sua ideia. Ou seja, você vai ter que me convencer a pensar como você. Para as provas de concurso público, o texto dissertativo expositivo é muito comum. Por utilizar uma linguagem clara e objetiva, ser fácil de ler e compreender, e ter uma série de estratégias que vão possibilitar o entendimento deles. Ok? Essa foi a nossa videoaula de hoje, né? A continuação da aula passada, da videoaula passada, né? Estamos falando de textos dissertativos. Obrigado pela participação de todos e sucesso!